sou a professora Lígia e hoje nós vamos dar início à nossa unidade 2, que trata de ética e direitos profissionais. Essa aula dessa unidade é referente à nossa aula número 4. Então, nós temos dentro disso alguns conceitos que são necessários que a gente tenha compreensão, que são relativos aos direitos básicos. Então, esses conceitos, eles são bastante úteis para nós, enquanto engenheiros e arquitetos, e eles nos passam, nos dão um instrumento de uma visão jurídica, de como é que, mesmo que seja bem rudimentar, muita noção, porque isso nós temos profissionais bastante capacitados para isso, mas a gente vai tratar, assim, para a gente entender, o que pode incorrer, quais são os direitos que nós temos. Essas regras, elas são impostas até pelo próprio Estado, que ele é utilizado para controlar as relações, dos profissionais, da sociedade em geral. E existe um conjunto de normas. Então, o direito, ele é dividido em direito público e direito privado. O direito público compreende outros tipos de direito, que é o direito constitucional, que é aquela das funções institucionais que nós temos, que é o direito administrativo, direito processual, direito penal, direito financeiro, direito internacional público. E o direito privado, ele abrange o direito civil, direito comercial, direito trabalhista e o direito internacional privado. E, independente dessas abrangências todas, dessa gama de direito que nós citamos agora, é importante que a gente retome lá na nossa primeira aula. Ética, então, são as normas que a gente tem de caráter moral, ou seja, o julgamento do que acontece com as crenças pessoais, do certo, errado, do bom e do ruim. E o direito é o julgamento que vai ocorrer pelas normas jurídicas, ou seja, são imposições que nós temos nas leis e onde elas também vão nos dão essa punição. Se na ética a norma tem alcance moral, e ele é sujeito à reprovação. No direito, a norma tem o seu alcance de coerção, ou seja, ele está sujeito a uma sanção. Paradigma, então, disso tudo, é o modelo e padrão que são instituídos. O direito é uma norma sobre a conduta, e ele se aproxima muito da lei, da legislação. E aí nós temos a justiça, que faz direito, justiça, ética, mas nós temos aqui a justiça, que é um sentimento comum, é o valor social que nós temos, é o desejo que a gente tem de equilíbrio com a convivência humana. O direito muda, conforme mudam as leis e as suas interpretações. Por outro lado, a justiça, ela procura um valor muito maior. É imutável, que a gente costuma dizer, Embora as mudanças sejam de costumes, de um povo que vai passar por novas coisas que ocorram, o conceito, então, de justiça tem muito mais, ele é muito mais próximo com a ética do que com o direito, enquanto ciências. Então, ouvimos algumas expressões aí, que é de direito, mas não é justo. Agiu com justiça, embora feriu a lei. Então, nós temos esses comentários que acontecem, que a gente ouve no nosso dia a dia. E essas afirmações que a gente ouve, elas mostram a percepção que a gente tem da existência do descompasso entre a lei, o direito e a justiça. O Estado, no caso, ele vai desempenhar um papel soberano. Ele tem esse papel sobre a sociedade, através das leis. A lei não pode ser confundida com o direito, mas nem mesmo com a justiça. A lei é o que determina aquilo que podemos ou não fazer. A lei, ela vai trazer as informações do direito com vistas à justiça, ou seja, é o fato do que o Estado, ele mostra a sua vontade. No caso da justiça, a gente dar para alguém aquilo que lhe é de direito e a relação que vemos de uma coisa para outra. Temos os direitos fundamentais que são inerentes à Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei.
garantem aos indivíduos o exercício e usufruto dos direitos fundamentais em condições de igualdade, para que todos tenham uma vida digna por meio da proteção e garantida também essa garantia que é dado pelo Estado de Direito. Então, o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa, o direito à vida, o direito à propriedade privada, direito à língua materna, liberdade de pensamento, entre outros. Então, são exemplos que a gente tem do direito para respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Os grupamentos profissionais que nós temos, né, os grupos, ou seja, os nossos conselhos, enfim, a própria sociedade, as igrejas, tudo isso, eles gozam de direito comum a todos os cidadãos e de direitos específicos e categóricos, né? O Código de Ética Profissional dos engenheiros e dos arquitetos, eles proclamam esse direito comum de uma forma peculiar, de uma forma muito dirigida às essas categorias profissionais, da engenharia e da arquitetura. E ele se posiciona dentro de um pleno exercício de cidadania, ou seja, ele apresenta à sociedade o profissional como profissional cidadão. Esse artigo trata dos direitos da coletividade profissional. Ele reconhece os direitos universais que constam das profissões de uma forma coletiva. E esses direitos, eles são entendidos como inerentes, ou seja, não cabe à autoridade declarar a sua outorga, ou seja, a sua anuência a isso, né? Mas os próprios profissionais de proclamarem ou de entenderem que existe, que reconhece esses direitos. Então, o reconhecimento dos grupos, eles estão representados, então, pelas modalidades das profissões, pelas especializações e sem nenhuma restrição. Nós temos o direito das profissões que estão estabelecidos no Código de Ética da Engenharia e da Arquitetura. Quanto? Nós temos o direito de organizações, de participar, né, e de ter organizações em corporações profissionais. É livre isso, nós podemos nos associar. Também, por exemplo, em relação à nossa qualificação do exercício profissional. O reconhecimento legal, ou seja, as nossas profissões são reconhecidas por lei, da arquitetura a 12.378 e da engenharia a 5.194. E representação corporativa, ou seja, nós, enquanto arquitetos e engenheiros, nós podemos nos fazer representar dentro dos diversos organismos, dentro da prefeitura, dentro de órgãos do Estado e assim por diante. Direito do elemento individual do sistema, ou seja, da pessoa do profissional. Eles são incorporados a essa proclamação em qualquer diploma que é pactuado internacionalmente. E ele é aplicado à espécie como particular na nossa Constituição Federal, ou seja, ele delimita os direitos do exercício da profissão estritamente, ainda que em sua totalidade. Liberdade, outro item que nós temos, né, que é a liberdade de escolha e especialização. Eu posso usar o título de especialista, é livre, desde que não haja nenhuma restrição legal. Liberdade é a escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão, ou seja, a gente pode executar as atividades da forma que a gente achar coerente. O uso do título profissional, que é o título que a gente adquire, que fica vinculado ao meu nome. Então, eu sou engenheira civil, é engenheira civil Lígia. Tenho o arquiteto João Augusto, então está vinculado ao nosso nome. Exclusividade do ato de ofício, que é se dedicar, ou seja, a gente é autoridade naquele trabalho que a gente está desenvolvendo, porque nós temos competência, porque através da nossa responsabilidade técnica, a gente diz que a gente tem competência para fazer aquela atividade. E também nós temos que falar da nossa remuneração profissional, que a gente já citou algumas vezes. Também nós temos que ter condições de trabalhos dignos, né? Trabalhos que sejam seguros, que não sejam um abuso dos direitos que nós temos.
Nós temos direito a recusar um trabalho ou interromper um trabalho, um contrato, um emprego, uma função que a gente faça. A gente tem liberdade para isso, sabe? Sem deixar de fazer aquilo que realmente você tem competência para fazer, você se sente seguro em relação àquela atividade e que o que você está fazendo é algo lícito. Nós temos a proteção do nosso título dentro dos nossos contratos, dentro do nosso trabalho, que é um contrato para realização de determinado fato e que isso implica em relação aos direitos que nós temos. Proteção de propriedade intelectual, que também é um direito que nós temos em relação a tudo aquilo que é nosso, que a gente criou, que a gente executou. É a competição honesta no mercado de trabalho, liberdade para a gente se associar a qualquer tipo de corporação. Liberdade do nosso acervo técnico profissional, que a gente já comentou, que seria certidão de acervo técnico, ou seja, de um projeto que eu fiz, de um trabalho que eu executei, de uma obra que eu fiz. Sintetizando o que foi abordado nessa aula nossa de hoje, que trata da ética e direitos profissionais, nós temos algumas coisas que é importante a gente frisar. Que a responsabilidade profissional está naquele trabalho que a gente fez, né? Naquela importância da gente reconhecer que eu tive conhecimento suficiente e capacidade suficiente, eu tenho competência para fazer tudo isso, para fazer todos os processos que vão envolver aquela atividade. Por outro lado, o direito profissional, parece que fica estranho, né, dizer, mas o direito profissional ele está muito ligado aos nossos deveres, que a gente deve observar no exercício da nossa profissão. A proteção dos direitos das profissões, dos profissionais, é uma forma de corporativismo. É assustador dizer isso, né, mas é uma forma de corporativismo, não é no lado ruim da palavra, e sim no lado que a gente tem que ver de exercer dentro das nossas atividades, dentro dos valores morais que as profissões têm, atendendo sempre aos princípios éticos que sempre dão a diretriz para a conduta nossa enquanto profissional. Isso era o que eu tinha para passar para vocês, né? E nos veremos na próxima aula, que a gente vai tratar da ética e as organizações profissionais. Até mais!